O imaginário da moça bonita, sempre sorridente e agradável, disposta a ajudar em momentos de tensão, é apenas uma pequena parte da realidade dos comissários de voo. Os profissionais dessa área precisam ter formação específica e são responsáveis por uma série de funções durante os voos. A profissão está em alta. De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o mercado de trabalho está animador para os interessados em trabalhar no setor de transporte aéreo no país. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Quem me acompanha hoje é a acadêmica de jornalismo Catiane Cru. Oi, Lisa, uma boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o Viva Voz tanto pela rádio quanto pela TV Univale. Lembrando que você pode sempre participar do nosso programa através do Twitter e do Instagram, @VivaVozUnivale, e também pelo Facebook. É o facebook.com/VivaVozUnivale. Nós temos dois convidados no programa de hoje. Estamos com Maria Cristina Pereira Ibanhes, que é ex-comissária de linhas aéreas, e também com o diretor de marketing da AeroTD, Faculdade de Tecnologia e Escola de Aviação Civil, o Charles Hart. Obrigada pela presença dos dois. Obrigado a vocês. Começar falando com a Maria Cristina. Maria Cristina, para você, o que é mais empolgante e também o que é mais desafiador nesse trabalho como comissária de voo? Bom, primeiramente, agradeço a oportunidade. Fui comissária durante 14 anos. É uma profissão, eu sou suspeita para falar, né? É uma profissão maravilhosa e que te dá oportunidades que uma profissão normal não te dá, né? A gente não tem rotina. Para mim, o mais desafiador é nas datas especiais como Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversário, às vezes não poder estar junto da família. Uhum. E o que mais me encanta em tudo isso é que no Natal, no Ano Novo, se eu estiver voando, eu vou poder levar alguém junto da minha família. Ah, que bacana. Então, desfrutar de um hotel 5 estrelas, de repente Natal em Paris, né, que é o sonho de todo mundo. Certo. Charles, agora eu queria saber de você quais são as principais características que uma pessoa deve ter para se tornar um profissional na área de transportes aéreos, você como da área de marketing da AeroTD, né? Quais são essas características? Tem uma palavra hoje que está muito em moda, né? Que é proatividade e network. A principal característica de um profissional dessa área é ter essas características bem fundamentadas para ela. Porque hoje, em qualquer profissão, principalmente no setor da aviação civil, a pessoa ela tem que ter um algo mais. Ela tem que, acima de tudo, pensar em equipe. Então, não basta você ter uma formação profissional ou técnica, né? Como a Lisa estava falando ali sobre os números positivos que está tendo agora, atualmente, que o próprio ministro de turismo, o Vinícius Lages, né? Ele afirmou que, através das pesquisas que foi levantada, que hoje um dos principais sonhos de consumo do brasileiro em 2015 é o sonho de consumo de voar. Uhum. Então, o próprio governo está incentivando isso daí. Então, a gente tem alguns números positivos, como a Lisa falou ali no começo, que está sendo um crescimento bastante significativo, que, segundo a Associação Internacional de Transporte Aéreo, 3,3 bilhões viajaram de avião em 2014. Foi um aumento de 170 milhões em relação a 2013. E 62 milhões só de avião no Brasil. Né? Então, são números muito positivos que fazem com que cada vez mais não só precisa da formação técnica e saber ser um bom profissional, mas ter esse algo a mais, né? Legal. Trabalhar em equipe e ser proativo. Bacana. Para a gente entender um pouco mais o cenário da profissão, eu vou de novo perguntar para a Maria Cristina. Na época que você começou na carreira como comissária de bordo, de voo, né? O que era exigido na sua formação profissional? O que era importante ter? Os pré-requisitos eram bem rígidos, né? As normas eram bem rígidas. Antigamente, a gente fazia o curso de comissário de voo, você tinha que ter uma determinada altura, peso compatível, idioma inglês fluente e um outro idioma também, né? Você tinha que ter uma boa apresentação pessoal, né? Não ter tatuagens, postura, quase uma modelo manequim. Né? E o mercado, ele era muito fechado, né? Não se sabia como se fazia para entrar nas empresas aéreas, não tinham muitas escolas. Né? Então, a pessoa tinha o sonho de voar, mas não sabia por onde começar. E diferente de agora. Legal. Né? Charles, o que mudou desde esse tempo aí? Muita coisa mudou, né? A começar a formação profissional, eu posso falar um pouco da nossa escola, né? Claro. A
AeroTD ela já tem 18 anos no mercado. Então, assim, a gente começou com uma sala de aula com 28 alunos e foi, à medida do tempo, foi homologando outros cursos, né? Como piloto de avião, depois mecânico de manutenção aeronaves, que se converteu depois para técnica de manutenção, e chegamos ao curso superior de gestão do transporte aéreo. Legal. E, atualmente, para atender a demanda de todo o Brasil, a gente está atingindo também o que a grande mudança, que você se refere, é a plataforma EAD. Todo mundo pensa que antigamente tinha toda essa mistificação, né? De que, poxa, para ser um comissário tem que estudar muito e muitos anos. Na verdade, sempre foi um curso de pouca duração e relativamente barato, pelo benefício do primeiro salário. O aluno já tem todo o retorno do investimento dele, né? Então, a plataforma EAD, as aulas teóricas, a pessoa pode estudar em casa e depois, quando chega às aulas práticas, durante uma semana, no final do curso, ela faz junto com os alunos do presencial. Né? Então, as aulas de sobrevivência na selva, no mar, marinharia, combate ao fogo, aula de maquiagem, de estética, né? Não, apresentação pessoal. Apresentação pessoal, tudo. Então, essas matérias são feitas presencialmente. Certo. E as disciplinas mudaram muito da tua época para atualmente? Na verdade, não. Né? Todo mundo pensa que, não, vou fazer um curso de comissário, né? Tem que estudar português, inglês, matemática, nada disso, né? São todas as disciplinas voltadas para a aviação, né? Noções de meteorologia, conhecimentos técnicos de aeronaves, né? O porquê que o avião voa, o comissário tem que entender de tudo isso, né? Primeiro, socorros, porque no final do curso nós nos tornamos socorristas também, né? Inclusive fazer parto a gente aprende, né? RCP... tudo isso, né? Então, as disciplinas são as mesmas, né? O que mudou foi que ficou muito mais acessível se tornar um comissário de voo, né? Do que era antigamente. E completando o que a Cristina falou, assim, a AeroTD essa semana, a gente fez uma ação RCP, que é uma ação que você pode salvar uma vida junto com os voluntários do Corpo de Bombeiros. Então, nós tivemos uma aluna chamada Jusilene Moura, que salvou um senhor de dentro do ônibus que estava infartando. Então, você não precisa... Né? Teve uma parada cardiorrespiratória e ela, com a ação RCP, só com as mãos, não precisa fazer contato físico com a boca, né? No caso, a respiração. Ela continuou oxigenando o cérebro do paciente até que o SAMU chegasse. Isso foi 20 minutos. Uau. E a gente foi atrás, entrevistou esse doutor e ele disse que se não fosse a intervenção da aluna, ele teria entrado em óbito. E ela é comissária, né? E ela é comissária. Voa numa empresa aérea. Então, assim, a gente percebe que o curso de comissário, ele não é só um curso de capacitação profissional, é um curso para a vida. Ele pode beneficiar uma pessoa como no intuito de uma ação social mesmo, né? Porque ele é responsável, ele não é um garçom de aeronave, como muita gente pensa, né? Ele é uma pessoa responsável e treinada, capacitada, para zelar pela segurança dos passageiros. Muito bom. Agora, Maria Cristina, você foi uma das fundadoras da escola também, né? Isso. Como é que você teve essa percepção? Como é que foi esse começo ali? Então, em Santa Catarina existiam, naquela época, uma escola, eu acho, para o estado inteiro, né? Que tinha uma pequena turma de comissários. E eu achei interessante porque é uma profissão que te abre portas para a vida. A bagagem cultural que a profissão de comissário de voo te dá, nenhuma outra profissão fora da aviação te dá, né? E eu achei super interessante. Eu falei com meus pais, com meus irmãos, falei, gente, por que a gente não investe em abrir uma escola de aviação, né? E diversificar também, não ficar só com um comissário, né? Ter um técnico de manutenção aeronáutica, piloto privado, tudo. E a gente foi indo. Minha mãe fez pesquisa de mercado na época e viu que o mercado era bom e que o estado de Santa Catarina só tinha uma escola e por isso o investimento. E o que mais encanta esses jovens, assim, na hora que eles começam a se conscientizar sobre a formação profissional, é o curto período. Em 4 meses ele se forma. 4 meses. E pode fazer nos finais de semana. E agora com a plataforma EAD ele pode estudar em casa. Né? Então, em 4 meses ele se forma, ele já está apto para fazer a prova da ANAC, porque nós somos fiscalizados e regidos pelo órgão da Agência Nacional da Aviação Civil. Então, o aluno se forma nesses 4 meses, se prepara e vai fazer a prova da ANAC. Tendo a aprovação, a média 7, ele tem a carteira do conhecimentos teóricos. Aí ele já está apto a fazer uma entrevista numa empresa aérea. E hoje a AeroTD ela tem uma parceria com algumas empresas aéreas, inclusive a gente dá descontos para essas empresas aéreas. E de vez em quando a gente faz umas webconferências, já que a gente está com a plataforma EAD, dentro da escola,
com os alunos presenciais, e a gente traz os gerentes de contratação, gerente de treinamento de cabine, selecionadora de empresa aérea, que a gente teve agora a palestra da Egidésia Marques, que trabalhou na Gol, que trabalhou na Azul. Nós trazemos também Johannes, que participou da startup entre a Azul e a TAP. Para quem não sabe, né, startup agora, a Azul, ela ganhou a licitação, né, para poder fazer uma parceria com a TAP. Então, cada vez mais assim as empresas estão se unindo para poder cumprir a nossa malha aeroviária, né? Se vocês olharem assim no YouTube, tem um vídeo bem interessante, que é a timidez, a tímida malha aeroviária que existe no Brasil em relação à Europa e Estados Unidos, né? Então, a gente tem muito que crescer. E essas startups está acontecendo agora no Brasil, então é o boom, é um momento de fazer o curso, de se preparar para esse setor que está explodindo, né? Certo. Charles, você comentou a respeito dos jovens que se surpreendem pelo curso C de curta duração, 4 meses. Sim. Gostaria que você falasse um pouquinho qual o perfil dessas pessoas que procuram o curso de comissário de voo. São só jovens ou qual é o perfil deles exatamente? A idade, enfim. O que eles procuram quando eles vão até a Faculdade de Tecnologia? No caso do comissário, sim, são os jovens. Mas como hoje a gente tem o curso superior de gestão de transporte aéreo, por que a AeroTD abraçou ter um curso superior? Porque cada vez mais as empresas estão querendo dar um plano de carreira, querem que essas pessoas permaneçam nas empresas. Então, o que elas precisam? De pessoas dinâmicas que tenham uma visão sistêmica de como funciona, participar da elaboração dos projetos. Quando vai fazer uma homologação de uma aeronave, como teve agora com o A330, né, para voos Orlando, cada vez mais a gente está fazendo, as empresas estão fazendo voos mais longos, né? Então, essa capacitação está estendendo um pouco mais as idades, né? Então, ele entra e cumpre uma carreira. Mas, no caso específico de comissário, é o jovem. E respondendo a sua pergunta, o que atrai eles? Eles geralmente já têm uma intimidade, gostam de pessoas, gostam de viajar. Então, é uma coisa que vai estender esse seu lado. Ele vai te possibilitar crescer, como a Maria Cristina falou. De repente, você vai ficar na Páscoa, no Natal, Ano Novo, mas, em compensação, o teu nível cultural vai se elevar bastante. E o jovem, ele tem isso um pouco, né? Ele é louco para sair de casa, ele tem aquela vontade de ser independente, de ganhar o dinheiro dele, pô. A profissão de comissário, ela favorece tudo isso, né? Ela te possibilita uns vencimentos salariais, conhecer novos lugares e, acima de tudo, tem as passagens de benefício, né? Que você pode levar os seus familiares. Então, tem uma compensação. Né? Legal. Charles, a AeroTD fica em Florianópolis, a gente ainda não tinha comentado, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ingresso, né? As pessoas que se interessam em fazer o curso, como é que funciona? Então, nós temos 2 tipos de perfil, né? Aquele que nunca não sabe nada e aquele que já ouviu falar. Porque hoje em dia, como tem muita gente voando, como aqui os próprios números, as pessoas estão cada vez mais voando e não é mais uma novidade, né? Então, os amigos estão começando a divulgar e falam. Então, as pessoas chegam lá, mais ou menos, a maioria delas sabe mais ou menos do que se trata. Então, o que elas vão encontrar pela frente? Esses 4 meses, com alguns conhecimentos, que a Maria Cristina até pode reforçar aqui, sobre conhecimentos gerais de aeronave, meteorologia, regulamentação da profissão civil, regulamentação da profissão da aeronáutica, sobrevivência na selva, sobrevivência no mar. Então, algumas matérias que vai ter relação para zelar pela segurança do passageiro. Após esse momento, eles fazem as aulas práticas, depois a prova da ANAC, e depois ele já está pronto para fazer uma entrevista numa empresa aérea. Mas quem pode entrar? Pode, jovens entre 18 a 33 anos. A idade aumentou mais, né? Aumentou um pouquinho mais, né? O mercado está absorvendo já de pessoas Legal. mais velhas já. Com mais idade. Isso. Mas assim, depende muito, quem entra é o conjunto, os atributos do currículo que ela possui. Né? Às vezes um idioma a mais que ela fala, falar um bom português, principalmente se comportar bem nas redes sociais, saber se relacionar com as pessoas e nas redes sociais, que hoje em dia, nas webconferências que a gente tem dentro da escola, a gente repara isso, que
que assim, com as redes sociais, todo mundo tem voz, né? Então, tem que tomar cuidado um pouco, porque você lida com o passageiro. E dizem que o bom comissário é aquele que você nunca sabe se ele está entrando no voo ou está indo para casa, né? Exatamente. Nós vamos para o intervalinho, então. Já voltamos conversando sobre essa profissão comissário de voo daqui a pouquinho. Já estamos de volta e hoje o Viva Voz está falando a respeito da profissão comissária de voo. E para falar sobre esse assunto, nossos convidados são a ex-comissária das linhas aéreas, Maria Cristina Pereira Ibanhes, e também o diretor de marketing da AeroTD, que é a Faculdade de Tecnologia e Escola de Aviação Civil, Charles Hart. Maria Cristina, falávamos no primeiro bloco a respeito dos pré-requisitos para ser um comissário de voo. Gostaria que você reforçasse um pouquinho essa questão, porque tem algumas características que são bem importantes, né? Claro. Hoje em dia, quem pode se inscrever, né? Quais são os requisitos básicos para fazer um curso e para entrar na profissão, né? Idade mínima, 18 anos. Altura mínima, 1,58 m. Tá? Máxima, não temos. Tá? Peso compatível, Ensino né? médio. E ensino médio completo. Tá? É obrigatório. E o mercado está expandindo muito internacionalmente, né? E as empresas estão exigindo o inglês nível intermediário, tá? É claro que algumas empresas exigem, além do inglês, se você tiver o espanhol fluente, já conta também. Certo. E talvez a dúvida de quem está em casa, só pode mulher, pode homem também? Como é que é? É uma profissão unissex para homem e para mulher. Antigamente, na época, né, de uma empresa enorme que já não existe mais, né, e as suas subsidiárias que só tinha comissárias, aeromoças, né? E hoje em dia não é mais assim. Por isso que até o termo aeromoça não se usa mais. Não se usa né? mais. É bom comissário de bordo, né? Legal. Tanto para mulher quanto para homem. Ou comissário de Sempre voo. Ou de voo. comissário de voo. Legal. Faz. Gente, essa formação oferecida pela TD, ela é para que os comissários voem em qualquer tipo de aeronave, tem essa especificidade, e também para voos internacionais também, como é que é, Maria Cristina? O padrão básico que se estuda, segundo os manuais da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é o Boeing 737. Então, o aluno recebe toda a formação através dos manuais, que são exigidos pela ANAC, estudando o avião Boeing 737. Só que as outras empresas aéreas que existem no Brasil e no mundo trabalham com outros tipos de avião. O que acontece? O aluno faz o curso, terminando o curso faz a prova na ANAC, estando apto a participar de uma seleção de uma empresa aérea que vai fornecer um curso de familiarização do equipamento que ela trabalha. Certo. Passando uma parte mais completa e específica. Já é exatamente mais específico. Agora, deixa eu só complementar a questão dos voos internacionais, é que eu acho que faz o olhinho brilhar aí de quem se interessa, né, com Maria Cristina? certeza. É muito difícil chegar a um voo internacional? Não é difícil, né? O que determina um comissário concorrer a voo internacional mais rápido ou não é a nota que ele tira no idioma. Né? Então, tem a classificação no idioma, né? O comissário ABCD. Né? Então, o comissário que tem um nível alto de idioma, ele vai mais rápido passar para o voo internacional, né? E tem diferença, né? Tem algumas empresas que trabalham com voos América Latina somente, aí depois, Claro. né, os intercontinentais, que a gente chama, que é Estados Unidos, Caribe. Legal. Bom. Charles, voltando a falar da Faculdade de Tecnologia, a AeroTD, eu gostaria de saber, além do curso de comissário de voo, quais são os outros cursos que vocês oferecem nessa área da aviação civil? Tem o piloto privado e comercial de avião e helicóptero. Inclusive, nós temos as escolas parceiras para fazer as aulas práticas, né? Nós temos também o curso de mecânico de manutenção aeronáutica, que é plataforma presencial e EAD. E a Florianópolis, a AeroTD Florianópolis, ela capacita também para o técnico de manutenção aeronáutica, que dá direito ao CREA, ou seja, ele pode prestar um concurso público, por exemplo, né? Bom. E esse curso, ele tem o superior de gestão do transporte aéreo, ele é um curso tecnólogo de 2 anos de duração. Tá? Então, ele capacita a pessoa para trabalhar dentro da Infraero, como gerente de aeroportuário, né? Então, é um complemento
para seguir a carreira de quem quer entrar no setor da aviação civil. É bacana. E existem muitas alternativas de funções. Você está colocando algumas. A gente começou falando do trabalho do comissário de bordo, Isso. né? Se a gente for comentar assim, a expansão do setor, a gente vai ficar aqui uma semana comentando. A começar que, além dos aeroportos, o governo mesmo está investindo, como foi mostrado nos números aqui, tem os condomínios aeronáuticos, aviação executiva, tanto de helicóptero como de avião. Hoje os executivos, eles não querem mais depender só do sistema aeroportuário. Então, existem os condomínios aeronáuticos, onde eles têm as próprias aeronaves com sistema de avegás, de abastecimento, de água, restaurante, tem toda uma estrutura, é uma cidade. Tem vários condomínios sendo implantados no Brasil, né? Então, assim, é um setor que tende a crescer muito dentro da aviação. E quem faz esse curso de tecnólogo de transporte aéreo, ele pode gerenciar, né? Está apto a gerenciar qualquer setor da aviação. Da aviação, né? claro. Legal. Inclusive, a ajudar a gerir pessoas, gerir negócios, administrar um condomínio, administrar os setores, né, que se trabalha. Bacana. Maria Cristina, quando se fala em uma nova profissão, em uma profissão diferenciada, o que as pessoas normalmente perguntam é sobre a remuneração, né? Eu gostaria de saber se a remuneração dos comissários está de acordo com as atividades que são desenvolvidas por eles. Claro que tu trabalhou há 14 anos nessa profissão, mas a tua concepção atualmente, como é que tu vê essa questão? Não, a gente sempre, que fala em salário, a gente pode ganhar um pouco mais, né? É sempre bom ganhar mais. Mas, assim, a remuneração é o que também faz brilhar muito os olhos da gente, né? Porque a gente recebe um salário fixo e mais as horas de voo, né? Que elas têm diferença no pagamento, hora de voo noturna, diurna, domingos e feriados se ganha triplicado, né? E tem mais as diárias de alimentação, que hoje, se não me engano, está R$ 64,00 por alimentação, né? Então, se você faz um voo que pega almoço durante almoço e jantar, você vai ganhar R$ 64,00 pelo almoço, mais 64 pelo jantar, fora as horas de voo, fora o salário fixo. E normalmente as empresas pagam quinto dia útil e depois dia 10 entra o valor referencial da quinzena, né, de diária, depois no final do mês de novo, né? Se você passa o mês inteiro recebendo. Que bom. Ou seja, ganha de todos os lados. E fora os outros benefícios, né? De plano de saúde. Claro. Mais as passagens também, que tem desconto para famílias e amigos. Então, compensa. E para outras funções dentro da área do transporte aéreo, como é a remuneração, Charles? É algo que realmente dá para investir em termos de carreira? Isso, se nós formos falar assim, a Cristina explicou sobre os comissários, né? Mecânicos, por exemplo, eu faço entrevistas ali com os alunos que estão... Porque o curso de mecânico, ele tem 4 módulos: básico, GMP, célula e aviônicos. O básico ele tem que fazer, tem os conhecimentos gerais de aeronaves, noções de matemática, noções de física. Depois ele vai escolher a especialização. GMP são os motores, célula é a parte de estrutura da aeronave e aviônicos é a parte eletrônica do avião. Quanto mais carteiras ele tiver dentro de uma empresa aérea, ele tende a ganhar mais. Por exemplo, se ele teve um aluno que eu entrevistei, que ele é do aluno do EAD, ele veio de Arapongas, no Paraná. Ele me disse que com essa carteira que ele estava tirando de aviônicos, ele ia ganhar R$1.000 a mais líquido no salário. Entendi. Então, assim, a AeroTD hoje está fazendo eu não posso divulgar ainda o nome da empresa aérea, mas é uma grande empresa aérea, que a gente está capacitando 25% dos mecânicos de todas as bases do Brasil. Quem está dando treinamento. Então, isso significa 1.200 novos mecânicos que não têm 1 ou 2 carteiras. Então, assim, quanto mais você se capacitar, mais você vai ter. A mesma coisa funciona para o curso de piloto. Você vai fazer primeiro o privado. Quando você tira a carteira do piloto privado, você pode pilotar uma aeronave particular, mas sem remuneração. No momento que você faz o comercial, você vai fazer para poder transportar pessoas e ganhar com aquilo. E depois vem a aviação de linha aérea, para trabalhar dentro da aeronave. Companhias. E assim vai fazendo os cursos sucessivamente para aumentar o salário e se capacitar naquela aeronave que você vai trabalhar. Isso com todas as profissões que a AeroTD, os cursos que ela oferece, né? Bacana. Maria Cristina, ainda falando um pouquinho sobre a tua carreira, que tipo de pessoas você conheceu durante todas as viagens que tu fez como comissária de voo? E lugares, e né? Lugares, deixa eu pegar a carona. Eu tive a oportunidade de conhecer muitos lugares, muitas pessoas,
Porque dependendo do voo, se ele é longo, se ele é curto, o passageiro fica sem ter muito o que fazer. Então, eles levantam, vão até a galley, né? Que a gente chama a cozinha do avião, que fica lá atrás, a galley. E a gente acaba trocando experiências. E é muito importante, muito interessante essa troca, porque pode surgir amizades, né? Nas minhas férias passadas, eu tenho 2 filhos, um de 10 e um de 8 anos, e nós conhecemos uma guia turística carioca que estava indo para o Chile. Eu conheci, né? E aí, da oportunidade, consegui trocar telefone, contato, acabei passando minhas férias no Chile, né? com os 2 pequenos, né? E fazendo passeios legais, tudo indicação dessa guia turística. Que bacana. Bom. E tu conheceu pessoas famosas também? Teve Sim, essa parte? o tempo inteiro. E é engraçado que eles são bem diferentes dentro do avião, né? Eles entram às vezes, nossa, será que é fulano de tal? Será que não é? Mas o mais interessante são os cantores, né? Quando eles viajam com a banda... E aí eles acabam dizendo, não me acorda agora, eu preciso dormir, preciso descansar. Chegando em tal lugar, vocês vão pernoitar lá, a gente consegue camarote para vocês. Então, muitos shows e muitas festas, a gente acaba indo porque acaba ganhando convite. Legal. Bem legal. Ok, lado legal. Deixa eu puxar outro lado. Algum momento que foi, assim, difícil, que você teve medo? Você lembra de algum episódio? Na verdade, esses 14 anos super tranquilos. Nunca tive nenhum problema, nenhum tipo de incidente. E é claro que o que mais pesa é o largar a família, né? Eu ter filho pequeno e tudo, a gente pensa... Mas, como toda profissão, tem os prós e os contras, né? A gente coloca na ponta da caneta e a gente vê que não é uma coisa ruim, porque a minha qualidade de vida é muito melhor do que aquela mãe que trabalha dentro de um shopping, né? De manhã até de noite, chega em casa, sai de casa para trabalhar, o filho dormindo, volta para casa, o filho já está dormindo, né? E trabalha durante o sábado e só tem o domingo. Eu, como comissária, não, né? Eu tenho 8 folgas por mês e de 2 folgas, de repente, eu posso fazer 4 folgas, porque eu chego de manhã de um voo, 12 horas de repouso, 24 horas de folga, mais 24 horas de folga, só que eu vou voar no 4º dia só à noite. Então, eu tenho muito mais tempo, só a gente saber otimizar, né? Dá para conciliar, então, ser mãe e ser comissária de voo. É o tipo da profissão assim que vai exigir o que o curso superior de gestão de transporte aéreo ele fornece, que é você saber se planejar, né? Quando você consegue se planejar, aí bate aquela saudade, tem momento de ficar com a família, tem momento de trabalhar, tem que dividir. Legal, pessoal. Obrigada pela presença. A gente vai deixar todos os contatos aí da Faculdade de Tecnologia e Escola de Aviação Civil, a AeroTD, e já agradecendo, então, a presença do Charles Hart, que é o diretor de marketing da escola, e também vou agradecer a Maria Cristina Pereira Ibanhes, acertei? Acertou. Que contou aí um pouco dessa sua experiência como comissária de linhas aéreas. Obrigada pela presença, pessoal. Obrigado também. Muito obrigado. É isso, o Viva Voz fica por aqui. Até a próxima.